Gente, eu vou sentar, se vocês me permitem, fazer palestra sentada. Porque eu realmente eu tô comendo muito pouco. E eu tô um pouco fraca. O que mais? Vou pegar mais aqui mesmo. Mas enfim, eu tô um pouco fraca, então eu vou fazer a palestra sentadinho. O caminho do amor. Eu não me lembro se eu já fiz, eu acho que essa não foi feita ainda, né? É a carta do trabalho número 6. Não tem problema. Não tem problema. Acho que não, né? Não, pelo que me recordo, não. Essa carta veio há pouco tempo. O caminho do amor. E é engraçado que ela vem de encontro com o nome do outro trabalho, das outras cartas, que é como um diário meu, né? Que é o caminho do amor. Que é esse caminho que nós escolhemos aqui, né? E vem mais ou menos complementar aquilo que a gente falou semana passada do por que tu viestes aqui? Por que tu vem aqui, né? Valoriza o que te traz aqui. Valoriza as dores que te trouxeram para esse caminho, porque elas são ferramentas necessárias. Se não fosse por isso, aqui tu não estaria. Então é muito louco, porque por N motivos a gente vem, né? Geralmente é por dor, por sofrimento. Dificilmente é porque tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Tá tudo a nosso contento. Geralmente é porque a gente está se arrastando, né? Então é muito louco. E essa carta vem falar sobre esse caminho, que quando a gente vem para cá, a gente escolhe. Não fui só eu que senti ali? Então não sou só eu que tô defumada, que sentiu. Já que hoje tu quis defumar todo mundo, né? De dentro pra fora. Mas eu assim, eu sou sem de sempre eu achei que tinha sido a Jaque que tinha descendido, foi tu? Aí você vai botar mais ainda pra cá. Aí eu fechei a porta lá. Não, bom. A Jaque já tinha pedido que a gente defumasse antes. Não, mas eu até abri a janela por causa disso também, porque eu não tava conseguindo nem respirar. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu conseguindo fazer a palestra, tá bom. Ah, sim. Se quiser botar o ar na ventilação, para criar a pressão para fora. Ah, também podemos. Eu tô sentindo. É que eu já tô ruim. Você quer ligar o ar? Sim. Isso aí é coisa fumante. E pior é que nem fumante eu sou, né? Mas já foi, né? Já fui. Vamos dançar para Não, gato, isso aí é uma coisa chamada gravidez. A gente sente 10 vezes a mais. Assim, o olfato tá na gestação, o olfato tá uma coisa. Então, caminho do amor. Uma vez que aceite a proposta de caminhar pelo amor, saiba que não será tão fácil desviar. E realmente, cada vez que a gente resolve desviar, cada vez que a gente opta por não amar, seja com um empurrãozinho, seja com um tapa no meio da cabeça, seja com um chute ali na bunda, eles colocam a gente no lugar, né? É egrégora em si. A escolha do caminho em si. Deus nos coloca de volta. Né? Tu optou por isso. Foi por livre e espontânea vontade. Ninguém te obrigou. Esses tempos eu disse pro mentor, eu me preocupo muito com o trabalho.
Agora, quando eu ganhar um neném, como é que eu vou fazer com 2 crianças para vir? Porque eu já conheço meu marido, né? Aí eu disse, eu não quero sair do trabalho, eu não quero parar. Eu não quero deixar as palestras de segunda, eu não quero, né? E eu tava muito angustiada, até foi uma das coisas que começou o refluxo, foi por causa disso. Eu tive muito angustiada com isso. E ele me olhou e disse assim, calma, já tá tudo acertado. Tá tudo certo. Então é muito louco, porque ali eu optei por sofrer. Se eu tô passando pelo que eu tô passando, é uma escolha. Tudo bem, vamos até o fim. Segue um pacote que tem que abrir espaço para mais coisas, né? E eu disse pra ele, e outras coisas na minha vida que eu tava fazendo, sabe? E eu disse pra ele, cara, eu não tô feliz. Não tô feliz. E ele disse, tu não tá feliz porque tu tá indo contra ti mesmo. Tu não tá te amando. Tu tá te agredindo. Tu não é assim. Eu saí fora do caminho proposto. E a dor vem com isso. E aí eu sentei, olhei e disse, bom, pois é, realmente faz sentido tudo que eu tô passando até agora. Eu escolhi não me amar. Eu escolhi não amar Deus. Eu escolhi não aceitar aquilo que Ele me propõe. Eu escolhi não escutar aquilo que já está sendo me dito há anos. Que está sendo mostrado na minha cara. E eu escolhi não ver. E aí eu entrei em pane, assim, me deu uma pane. E a gestação veio junto. Para dar maior pane, assim, tipo, ferrou geral. E aí eu olhei e disse para te ver, né? Quando a gente opta por esse caminho, é bem isso. Tu vai de vez em quando dizer assim, meu Deus do céu, eu disse que eu ia trabalhar, eu disse que eu ia fazer, eu me comprometi e não tô fazendo. Será que tu não tá fazendo? Será que exatamente na posição onde tu estás, mesmo que não seja aqui dentro da casa, aonde tu estiver, será que não é perfeito para aquele momento, exatamente aquele trabalho, dentro do caminho que tu escolheu? Para pensar sobre isso, não. Aí sim, aí eu vou parar no hospital. Chimarrão com refluxo vai ser coisa ótima. Ano passado eu passei mais fora do que dentro. Mais em hospital do que vindo para cá. E me fez entender que era necessário aquele trabalho para que eu pudesse vir falar. Todo esse trabalho é necessário. Se não for pelo exemplo, como é que eu vou estar aqui? Se eu primeiro não me descobrir, não me aceitar e não me amar, como é que eu vou falar para alguém? Olha, o caminho que é proposto, o caminho que me disseram e que faz sentido para mim é esse. Se eu não experimentar desse caminho, que verdade eu vou ter? E esse caminho se faz provar, sim. Tu escolheu por livre e espontânea vontade estar aqui. Então agora, entenda que as tuas escolhas são responsabilidade tua, como sempre foram. E no momento que tu achar que tu vai te desviar, que tu tiver medo, não tenha medo. É natural ter medo, mas não acredita no medo. Porque esse caminho por si só não deixa que tu desvie dele. Por esse caminho não se corre, você deve caminhar no tempo que o Pai determina. Hoje eu tô aqui. Ontem eu não estava aqui.
Foi necessário que eu passasse por todo um caminho para chegar até aqui. Foi necessário que cada um de nós passássemos por um caminho. Por muitos anos eu me agarrei à arrogância, prepotência. Elas ainda fazem parte de mim. Mas inconscientemente eu me agarrei à prepotência, à arrogância. Me agarrei ao meu masculino, fugi do meu feminino. Fugi com todas as forças do meu feminino. E hoje eu trabalho dentro. Todo o trabalho que é desenvolvido aqui na segunda é com a energia feminina. Aquela energia que eu sempre corri. Que eu continuo correndo. Porque para mim é difícil harmonizar com o meu feminino. E o mentor sempre diz, confia no processo. Confia no tempo de Deus. Ele disse para mim, cara, não tenho pressa. O momento em que tu vai estar pronta a oferecer aquilo que realmente tu veio entregar, é o tempo que tu vai estar pronta. É o teu tempo de amadurecimento. Se for nessa encarnação ou for outra, tanto faz. Eu tenho tempo. Então, calma. Não precisa correr. Não precisa te desesperar. O teu tempo é o teu tempo. Assim como o tempo de cada um. Por isso que também a gente tem que cuidar em exigir do outro. Porque todos têm que fazer, porque todos têm que assumir o compromisso, porque todos têm que ter a mesma fidelidade, servir da mesma forma. Porque o meu irmão não está fazendo o suficiente. Está vindo tudo nas minhas costas. Opa! Será que ele não está fazendo o suficiente dentro das possibilidades dele? Dentro daquilo que ele tem para oferecer? Será que não é? Será que eu não estou sentindo que eu não estou entregando o suficiente? E aí eu olho para o outro e aponto o outro. Minha própria culpa está falando nesse momento. Sendo que eu estou fazendo o suficiente dentro daquilo que me é cabido. Se você tentar correr, por amor será derrubado, para que, ao levantar, retome o ritmo da caminhada e não se perca por outros caminhos. Se tu correr, se tu tentar dar um passo maior que as pernas, eles vão te derrubar. Não tenta ser um gigante na terra de pequenos. Tu vai atropelar. E tu vai te atropelar. Este é um caminho encontrado por poucos, que muitos procuram, mas que chega para aqueles que estão prontos a segui-lo. Sim, ele vai chegar para todos. Não é um caminho para um ou dois, é um caminho para todos. Só que cada um vai perceber a entrada do seu caminho no momento em que estiver maduro a adentrar. Se alguns anos antes ou algumas encarnações antes tu me dissesse esse caminho, talvez eu não estivesse pronta. Mas é estranho que a vida inteira, nessa encarnação, eu sabia que tinha um caminho diferente. Eu percebia que tinha alguma coisa, mas eu nunca consegui entender o que era, até eu chegar aqui. Só que para chegar até aqui eu tive que amadurecer. E eu cheguei ainda aqui imatura. Mas maduro o suficiente para abrir a porta. Para olhar e dizer, eu fico. Foi necessário todo um caminho. E eu me recordo
do dia em que, no despertar das benzedeiras, a benzedeira mãe lavou os meus pés, olhou para mim e ela disse: para ti eu só digo amorosidade, Michele. Amorosidade. Ela só me repetia isso. E de tudo que eu participei naquele dia, foi o que ficou para mim. Amorosidade. Isso foi em 2016. Eu só fui chegar aqui em 2018. Eu ainda tinha um caminho para percorrer com aquelas palavras no meu ouvido. Amorosidade. Dali por diante eu resolvi pacificar. O que era guerra, para mim, eu resolvi pacificar. Eu comecei a olhar para as coisas que estavam me machucando. Comecei a entender que tinham outras coisas que eu não estava vendo. E eu fui tateando aonde me levava. Até que eu vim parar aqui, em 2018. Final de 2018. Amorosidade. Cada um, ao seu tempo, o encontra sem procurar, pois mesmo que o busque incessantemente, você não irá até ele. Não adianta ir até esse caminho. Não adianta buscar um amor correndo, se batendo, lendo livros e mais livros. No momento em que estiver pronto para florescer, para ser adubado, preparado o terreno, feita a semeadura, o Pai vai colocar esse canteiro na tua frente. Enquanto não tiver, Ele vai só preparando as terras, vai só circundando, porque tu ainda não está pronto para esse jardim específico. Tu ainda não largou o suficiente dessa ilusão. Ele vem até você, pois só o Pai sabe onde e quanto você estará preparado. Você deve se perguntar: como me preparar para ingressar nessa jornada? Acho que é o que todos nós nos perguntamos. Esses dias eu disse para o mentor: eu não entendo o processo. Eu não entendo os motivos. Eu não entendo por quê. Ele me contou uma fração de uma coisa. Eu disse para ele: é engraçado que toda vez que eu vou contra a minha natureza, eu sinto como se tivesse um ferro em brasa na minha boca. Como se eu estivesse comendo um ferro em brasa. Ele disse que tu te autopune porque em outros momentos, em outra encarnação, tu perseguiu as pessoas que não tinham a mesma opinião que tu e enfiou um ferro fervendo, goela abaixo, cozinhou elas por dentro. Tu adorava fazer isso. Como essa pessoa se prepara para o caminho do amor? Hoje eu tenho pavor desse tipo de atrocidade. Como me preparar para o caminho do amor? Como largar de me autopunir pelo serviço que eu tive que prestar e pelas coisas que eu fiz? Que eu nem lembro, mas eu ainda me puno. Como? Como largar a mão de tudo que eu nem conheço? Eu não sei. Realmente eu não sei. E a resposta para essa pergunta é um enigma.
A gente não se prepara. O único jeito é se entregar ao processo. Confiar que o Pai tem um processo para cada um de nós. Pelo menos é o que eu tenho aprendido aqui e tenho escutado. Se é verdade, para cada um é diferente. Mas hoje, quando eu vim, o Eduardo me olhou e disse assim: Michele, tu tá ruim, tu tá mal, tu mal consegue ficar de pé, como é que tu vai ir trabalhar? Eu disse: não sei. Dona Padilha mandou eu trabalhar, nem que eu tenha que ficar sentada numa cadeira, mas eu vou. Ela mandou eu vir. Eu tô aqui. Isso é um processo. Isso tudo é um processo. Não sei porquê. Não consigo compreender. Mas a fé é essencial nesse momento. Gostaria de saber como, mas também não sei responder. Mas para se preparar para ingressar nessa jornada. Eu acho que a vida prepara a gente, Deus prepara a gente. As histórias que a gente escuta de cada um que chegou até aqui, que iniciou aqui, são as mais diversas. Mas todas elas passam por um processo de busca, de escolhas, de não se encaixar, de sentir que não era o seu lugar, de dor, de optar por sofrimento, de culpa, de raiva, de mágoas. Todos nós passamos por tudo isso. Então eu imagino que esse possa ser o processo, possa ser a forma de se preparar. Usar as ferramentas que se tem para chegar até aqui. O que te move até aqui? O que te faz passar por aquela porta? Talvez essa seja a forma de se preparar. Há uma forma é viver. Aproveitar cada segundo que é dado. Há uma forma é viver. Aproveitar cada segundo que é dado. Aproveitar tudo que nos é presenteado. Tudo. Ser o que você foi feito para ser e buscar amadurecer dentro das oportunidades que são dadas. Talvez foi necessário enfiar um ferro em brasa na boca dos meus irmãos para criar empatia em algum momento. Talvez foi necessário ser uma pessoa extremamente dura, sem muita paciência e tolerância por uma boa parte da minha vida, para querer desenvolver tolerância e paciência. Foi necessário ser arrogante para ver o ridículo da minha arrogância. Foi necessário ter culpa para entender o preço que é se colocar no lugar de Deus. Ser a razão. Se achar o centro do universo. Para achar que tu tem culpa de alguma coisa. Responsabilidade sobre alguma coisa que não sobre as tuas escolhas do que sentir sobre as coisas. É necessário passar por cada uma das ferramentas para que depois possa se olhar e entender o porquê fazer outras escolhas. É como Adão e Eva no paraíso.
quando Lúcifer fala sobre na carta dele. Eu fui, como é que ele diz aqui? Opa! Meu Deus, agora que eu preciso da carta, eu não acho. Eu acho as outras, a dele não. Eu acho que eles levaram a dele. Mas tá no início aqui do livro? Não? Ah, pois é. Mas ele disse que foi condenado. Ai. Foi condenado por entregar ao homem, mostrar mal ao homem, por dar opção aos homens, por abrir os olhos dos homens. Porque por livre escolha, para que por livre escolha a gente vá amar. Se Deus quisesse, Ele poderia fazer assim. No estalo de dedos e acabar com a culpa, com a raiva, com a arrogância, com tudo isso, com o nosso egoísmo. Ele poderia, mas não. Ele nos entregou na mão da grande luz, para que Ele nos entregasse essa luz e por livre e espontânea vontade nós realmente optássemos por amar. Daí se tirasse dessas sacrifícios, tirasse todas essas mazelas, né? Mamãe ia ser outra. Que graça tem, né? Exatamente, como seria com um show, um lugar. Daí não ia ter aquela, o antes e depois, não digo nem o certo e errado, porque isso não existe, né? Mas tu tem que conhecer mesmo. Talvez essa seja a beleza do amor de Deus. Nos entregar a verdade, nos entregar as escolhas, as encruzilhadas da vida, para que a gente, por livre e espontânea vontade, caminhe pelo caminho do amor. Para que hoje a gente possa entrar por aquela porta e dizer: Pai, eu não tenho noção, eu não tenho condição sozinho, mas por livre e espontânea vontade, eu quero trilhar o teu caminho. Por escolha. Pelo livre-arbítrio. Das poucas coisas que a gente tem no livre-arbítrio, é a escolha de abrir mão do nosso personagem, dos nossos sentimentos. Não dorme, Lindomar. Tá cansado também. Seja feliz, respeite o personagem que Deus te oferece. Viva a vida e viva plenamente. Vive. Assim, logo à frente o caminho do amor se abrirá. E no final, o Pai poderá encontrar. Vive plenamente o que tu é. Não interessa quem tu seja. Vive quem tu é. Respeita a tua natureza. Não que acredito que ser humano. Passei que é a busca da aprovação, né? E aí a gente acaba
Mesmo usando. Eu vejo como usando. Eu nunca me esqueço que uma professora uma vez disse assim: Michele, muita gente acha que tu é uma pessoa dura, que tu é uma rocha. Eu vejo as tuas colegas te olhando como se tu fosse uma rocha intransponível. Tu sai, tu patrola todo mundo, tu diz o que tu pensa e doa quem doer. Mas no fundo, eu sempre te observei e vi que depois de patrolar alguém, tu vai pro banheiro e chora. Cuidado, essa não é a tua natureza. Por medo da minha própria fragilidade, eu sempre fui uma pessoa que deu no meio dos outros. Que não tive papas na língua. Que buscava uma briga, adorava uma guerra. E aí, essa semana eu estava conversando com o Lúcifer e eu disse para ele: cara, tem um trabalho que eu tenho que fazer, mas o personagem que me pedem para interpretar me machuca. Eu não quero trabalhar desse jeito. Essa não sou eu não consigo. Ele disse: bom, é normal pessegueiros darem uva, né? Aí eu disse: como assim? Aí ele disse assim: te pedem para ser um predador quando tu não trabalha com predação. Tu sempre foi acolhedora. Sempre te fez feliz acolher. Sempre te fez feliz o caminho do feminino, de acolher, de ser gentil. Então, para que tu quer trabalhar sendo uma predadora se tu não é? Um golfinho querendo ser um leão vai morrer sem respirar, porque não é o seu meio. Respeita o que tu é. Seja o que tu é. Encontra aquilo que tu veio para ser, porque aquilo que tu veio para ser é o que é para ser trabalhado. É o que tu precisa trabalhar. É o que tu tens que respeitar em ti. É um equilíbrio. E a gente só encontra paz quando entende isso. Eu sempre odiei ser agressiva. Me machuca ser agressiva. Faz muito mais feliz ser acolhedora. E parece estranho vindo de mim, né? Sempre adorei guerra. Então, o caminho do amor se abre quando tu começa a compreender a tua própria natureza e aquilo que Deus te enviou para te trabalhar. Começa a te respeitar. Aí, quem sabe, tu encontra alguma paz. Pelo menos é o que me disseram. Eu vou descobrir, algum dia eu conto para vocês. Se eu descobrir, algum dia eu conto. Mais alguma colocação? Então vamos trabalhar.